Boa noite, pessoal. Meu nome é Rafael do canal Ligeiro Ligeirinho. Vou fazer um vídeo aqui, mais um novo vídeo no mesmo, basicamente no mesmo dia, com um cartaz aqui atrás do título do Palmeiras, né? Vocês veem aí que foi do ano passado, recente. Esse cartaz aqui, ó. Ver se eu consigo postar aí pra vocês, ó. Cartaz do Palmeiras campeão de 2018. Atual campeão brasileiro, tomando uma safanada do Flamengo em pleno Allianz Parque, em plena Arena Palmeiras. Pois bem, eu tô fazendo esse vídeo porque, por mais alguma situação que aconteceu do meu clube de coração, Alexandre Matos finalmente foi mandado embora pelo finalmente não, desculpa, foi finalmente mandado embora pelo nosso presidente, atual presidente Gagliotti, né? É uma coisa que já era para ter acontecido já na metade do campeonato, né? Lá para rodada 30, né? Assim que tomou de 3 do Flamengo em pleno Maracanã. Eu acredito que esse jogo do Palmeiras de ontem, não, de hoje ainda, né? Que ainda são 11 horas da noite, foi justamente uma resposta dos jogadores, independentemente do time que fosse entrar em campo, ia tomar pior, né? E a resposta dos jogadores foi essa, né? Ou vocês resolvem o que tem que ser resolvido, ou então a gente vai continuar perdendo e até o final do campeonato vamos continuar perdendo e feio. Foi o que aconteceu. O Palmeiras tomou um vareio do Flamengo na Arena Palmeiras, frente à sua torcida, talvez estava cheio, tinha alguns torcedores lá, mas foi uma humilhação só dentro de campo. Não vou considerar humilhação assim também, porque os jogadores não quiseram jogar. Eu estava afim de jogar justamente para ver se muda, né? A postura. E dito e feito, mudou a postura. O Palmeiras mandando o finalmente técnico Mano Menezes, aquele corintiano nojento, que eu detesto aquele Mano Menezes, por ele ser corintiano, e também por ter mandado o Alexandre Matos, até que enfim mandou esse cara embora. Eu acho que o Gagliotti tinha que pedir a renúncia. Também não gosto desse Gagliotti também não. Por mim que volte Paulo Nobre. Aquele cara assim é palmeirense mesmo, aquele cara assim é palmeirense de sangue, que sabe montar um elenco forte, que sabe dar amor ao time, a camisa que veste ao manto sagrado verde e branco. É isso que eu penso, é minha opinião, tá? Porque esse Gagliotti também, as contratações que ele fez, se ele mesmo falou na entrevista, na coletiva de imprensa, que ele dá o aval, ele dá a assinatura, então ele fez as piores contratações que pôde ser feita, exaltando então o rival, né? Não é arquirrival, mas o rival Flamengo. Mas se for bem ver as contratações em comparação do que o Palmeiras fez da Copa América para o segundo, para fechamento do primeiro início do segundo turno do Campeonato Brasileiro, ter sido eliminado precocemente da Copa do Brasil e precocemente da Libertadores foi muito feio. E não deu uma, como eu posso dizer, não ter dado uma revisão, né? Ter visto uma revisão, o, o que, que aconteceu com o time durante a Copa América. O Palmeiras empatou e perdeu para times de várzea, para times que não tinha cabimento, para times que a gente fala, pô, era para ter sido uns 5-6-0. Ao contrário do Flamengo e do Corinthians, que fizeram um bom treinamento, fizeram contratações bem fortes, né? No caso do Flamengo, e o Corinthians fez os seus treinamentos, só que os treinamentos que fez foram treinamentos reforçados. Tanto que o Corinthians terminou aonde terminou e o Flamengo acabou sendo campeão. Contra contratações do técnico que veio lá da Europa, Rafinha, Felipe Luiz, não assim exaltando demais o Flamengo, mas ao ponto de vista técnico, tá claro e evidente que é o técnico que, além de montar um time, é ele que conduz os jogadores a jogarem que a torcida espera. Dá o coração, dá o sangue, dá o amor à camisa que está vestindo. E valor ao bolso que tem, a valor a bufunfa que tem no bolso, né? Que vocês acham que o Gabriel, o Bruno Henrique, a Rascaeta recebe pouco referente ao Palmeiras, é tudo a mesma coisa.
Palmeiras e Flamengo, de questão de dinheiro, tá no mesmo patamar, tá no mesmo nível. E por que que o Palmeiras está nessa situação e o Flamengo não? Né? Tá numa situação pior. Porque o Palmeiras, se for bem ver, ao nível que o Palmeiras terminou o campeonato, né, em terceiro colocado, por enquanto está em terceiro, acho que vai terminar em terceiro mesmo, assim pelo menos espero, um mix se foda, já está na Libertadores mesmo pro ano que vem, já vai competir já em outras competições. O Palmeiras, se não fosse essa bagunçaiada toda, poderia ter no mínimo brigado com o Flamengo no Campeonato Brasileiro tete a tete. Tete a tete, com a pontuação um pouco atrás ou igual. Poderia, se quisesse. Mostrou isso quando começou a crescer no finalzinho do jogo. Em algumas partidas, por exemplo, contra o Avaí, fez 6 gols. Né? Contra o Goiás também, goleiro. Aliás, o Goiás vai ser agora, né? Contra outras equipes, o CSA também rebentou o CSA jogando em casa. Então, o que eu penso em relação a essa situação que o Palmeiras está enfrentando no momento é mudanças, como o Gagliotti mesmo disse, é mudanças, mudar a diretoria, mudar o pensamento, mudar as contratações, não contratar demais, contratar jogadores que realmente vão jogar, realmente o técnico vai usar e aproveitar super bem aproveitados, né? Ter aquela condução do técnico, mostrar, dar aquela ferramenta para o técnico, o que o técnico precisa ter. Se o técnico não tem a ferramenta nas mãos, não adianta tentar conduzir uma equipe inteira. O Palmeiras tem mais de 40 jogadores. Mal dois jogam nesses 42. Dos 11 que entram em campo, nem a metade está jogando. E isso desanima, e isso acaba desmotivando o jogador. Mesmo que ele se receba bem, isso desmotiva, que todo mundo quer jogar. E não tem como ficar mudando. O Flamengo mostrou que, mesmo com uma peça ou outra, né, desfalcando, se assim posso dizer, colocava até jogadores de base, como o Renier, por exemplo, Lucas Silva, por exemplo, né? E mesmo o Rodinei e o René comendo banco, uma partida ou outra, eles substituíram o Felipe Luiz e o Rafinha, justamente para descansar em uma partida ou outra, não era todos os jogos, não tinha revezamento direto, era sempre os mesmos jogadores direto. Agora, por exemplo, provavelmente contra o Avaí, para mim, infelizmente, por causa do Cartola, eles não vão jogar. O Flamengo com certeza vai com o time misto ou totalmente reserva contra o Avaí, para poupar para jogar em casa. Ou então eles vão fazer o jogo de despedida, porque esse é o último jogo dentro de casa perante a sua torcida, porque o último jogo do Campeonato Brasileiro vai ser na Vila Belmiro. Aí acredito eu que ele vai descansar, então deve dar uma leve recuperada nos jogadores e assim substituir ao longo da partida. Eles não devem jogar os 90% se for jogar. Então, é o que eu penso, é o exemplo, referência, que o Flamengo serve de referência, exemplo, entendeu? Não contratar demais, né, primeiramente, contratar aqueles jogadores realmente de nível, né, de nível de um patamar elevado, de um patamar bom, né, para poder competir competições importantes. Para o Paulista, pode ser o sub-20, coloca o sub-20 para jogar, foda-se o Campeonato Paulista, pode até perder, isso aí não vai fazer diferença nenhuma, não vai fazer falta no currículo do Palmeiras, que é muito grande. Pode colocar o sub-20, fazer uma mesclagem, colocar a garotada lá para jogar, né? O time que jogou a Copinha, né, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que sempre começa nessa final de temporada aí para janeiro, coloca eles para jogar lá o Campeonato Paulista, não tem problema nenhum. Até mesmo que o Campeonato Paulista não é referência para ninguém, para nenhum time grande. E durante a Copa do Brasil e esses Libertadores e Copa do Brasil, já meteu o time o time das contratações pesadas daqueles daqueles jogadores fortes que foram contratados para a visão de título bom, como Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro, como foi o Flamengo que fez, que na reta final, mesmo perdendo a Copa do Brasil, se eu não me engano, para o Inter, ganhou a Libertadores e Brasileiro. Olha só, Libertadores já vai para o Mundial final, jogar final do ano. É essa visão que o Palmeiras tem que ter. Não visar
títulos pequenos e sim títulos grandes. O brasileiro já tem até demais. Se bem que o brasileiro não é tão ruim visando a competição. Só que tem que visar alto, tem que visar grande. O Flamengo visou grande, visou alto, né? Colocando até um técnico de visão europeia, um técnico de visão futebol europeu. Por isso que o Flamengo chegou aonde está e está onde está. Entendeu? É essa visão que o Palmeiras tem que ter, contratar um técnico capacitado. Infelizmente, nenhum técnico do Brasil chega ao nível de visão, né, do que foi contratado para o Flamengo, porque esse Jorge Jesus fez uma coisa que nenhum técnico do futebol brasileiro faria, infelizmente. Né? Então tem que pegar o exemplo, pegar um técnico de uma visão forte, uma visão boa, que tem uma mente boa, né, uma cabeça boa para poder estar contratando jogadores bem capacitados, jogadores que estejam a nível capacitado para competir com competições fortes, pesadas, né? E, né, estejam com a cabeça focada, com a cabeça firmada daquele objetivo que a gente mais espera, né? Que nós queremos, né? Como todo mundo quer Libertadores e pode ser também Campeonato Brasileiro, mas brasileiro nem tanto, mas Libertadores é o foco principal. Desde 2015 a gente tem batido nessa tecla. Espero que o Palmeiras para 2020 faça essa mudança, faça essa diferença. Agora, falando resumidamente do que eu falei, né, do rebaixamento, amanhã tem jogo de Cruzeiro e Vasco. Os jogadores do Cruzeiro foram ameaçados até de morte se não vencer esse jogo do Vasco. Então vai ser um jogo bem pegado, um jogo complicado para o Cruzeiro e Vasco, principalmente para o Cruzeiro, porque se empatar ou perder, a ameaça já está feita, porque lá o pau tá comendo lá da Máfia Azul e de outras organizadas do Cruzeiro, né? E o pau tá comendo solto lá. Se o Cruzeiro vencer, aí a situação muda de conversa. Mesmo jogando fora de casa contra o Grêmio, eu acho que contra o Grêmio empata. Não acho que tem condições de vencer. Mas amanhã é o Vasco. O Vasco tem uma defesa muito forte. Então acho que o Cruzeiro vai ter grandes dificuldades. Mas acho que amanhã vence sim. Apesar do empate contra o CSA. Só que tá faltando jogadores do Cruzeiro. Thiago Neves, que é o principal jogador da equipe, não joga. E o Cruzeiro tá com turbulência entre os jogadores. Então, o que a gente pode esperar, não muita coisa desse jogo do Cruzeiro. Agora, eu acho que o Vasco, como está com uma equipe bem mais armada, mais entrosada e organizada, na minha opinião, 1-0 Vasco, apesar de eu acreditar desse medo dos jogadores de perder. 1-0 Vasco. E se perder esse jogo, contra o Grêmio vai ser pior ainda. Aí o Palmeiras jogando em casa, acho que os jogadores vão nem querer entrar dentro de campo, pelo medo de perder. Porque se o Cruzeiro perder contra o Grêmio, provavelmente vai estar decretando o caixão enterrado do rebaixamento para o ano que vem, a segunda divisão em vista. Tá bom, pessoal? Ceará empatou, isso ajudou um pouco o Cruzeiro. E Fluminense empatou com o Avaí, isso também ajudou o Cruzeiro. Só que o Cruzeiro tem que se ajudar para conseguir sair dessa situação. Ainda se encontra na zona de rebaixamento, se perder, vai se mantendo na zona de rebaixamento. Torcer para o Ceará ter o mesmo placar que teve contra aquele Paranaense contra o Corinthians, coisa que eu não acredito muito. Acho que o Ceará vence o Corinthians, tem todas as condições possíveis de vencer, né? E o Fluminense é muito ruim, então eu acho que não vence esse próximo jogo, mas também não vai ajudar a ficar, não vai ajudar, não vai vencer nem perder. Acho que empata esse jogo aí, essa próxima partida. Rodada 37, quarta-feira se inicia e termina na quinta-feira à noite, tá? Às 8 ou 9 horas da noite, se eu não estiver enganado. E a última rodada do Campeonato Brasileiro, como tradição, domingo às 4 horas da tarde, todos os jogos. Então, até lá a gente vai falando aí, eu vou falando, vou postar mais vídeos referente aos meus comentários, tanto do Palmeiras, tanto quem vai ser ou não rebaixado, quanto pós-Cartola. Cartola eu vou falar de terça-feira para vocês como é que foi rodada. Não tá ruim não, tá ótimo, pelo que eu esperava um pouco para mais, mas não tá ruim não. Tá bom, pessoal? Uma boa noite para vocês.
uma excelente semana, uma boa segunda-feira, um bom final de domingo e